Amém. Pastor Paulo começou um assunto muito importante no domingo passado, uma tremenda palavra, e eu fiz aquilo que Deus estava falando comigo. Eu me levantei lá, o pastor Paulo não fez apelo, mas eu me levantei e eu vim para frente e me ajoelhei aqui no altar. E eu queria desafiar vocês, irmãos, cada vez que Deus falar com vocês, não precisa o pastor fazer um apelo. Você pode vir à frente sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. E você pode oferecer a você mesmo para o Senhor, ok? Isso é muito bom. Nós temos que sempre estar nos oferecendo a Deus de novo e de novo, para nos mantermos numa comunhão perfeita com Ele, ok? Nós nascemos de novo uma só vez, mas nós temos que nos consagrar sempre. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Eu quero dar continuidade para aquilo que o pastor Paulo falou, essa tremenda palavra, e eu vou continuar nessa unção, nessa inspiração. Gálatas, capítulo 5, o capítulo todo, do versículo 1 ao 26. O pastor Paulo demonstrou aqui para a gente que há 3 tipos de pessoas nessa terra. A pessoa natural, que é aquela pessoa que não nasceu de novo, que não tem Deus habitando no seu espírito. A pessoa carnal, que é aquela que recebeu Jesus, mas que ainda anda na carne. E a pessoa espiritual, que é aquela que recebeu Jesus e que Jesus controla a sua vida. Essa é a pessoa espiritual. Aquela que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a pessoa espiritual. Eu quero colocar um fundamento para vocês, para essa palavra de hoje, porque eu quero meditar bem mais na pessoa espiritual, na vida do Espírito, do que outra coisa. Mas antes, a gente tem que ter como uma base. Ninguém pode construir uma casa se você não colocar a base. Quando Deus nos criou com o objetivo de sermos pessoas espirituais com a vida dele em nosso espírito. E o modelo que Deus tem para nós na Bíblia é o modelo do Jesus da ressurreição. O modelo do que Deus está fazendo, e está fazendo com você e comigo, não é o Adão do paraíso antes do pecado. Ele não tinha pecado, a Bíblia diz que era perfeito, mas o modelo nosso é o Jesus da ressurreição. Repita comigo, nosso modelo é o Jesus da ressurreição. Agora pense um pouquinho. O Jesus ressuscitado, glorificado, é diferente do Adão no paraíso antes do pecado. Se você quiser saber disso, você abre a sua Bíblia no 1 Coríntios 15 na sua casa, e lá pelo versículo 35 você começa a ler para ver a diferença do Adão do paraíso e do Jesus da ressurreição. Muito diferente. O plano de Deus para nós não é sermos como o Adão do paraíso, é sermos como o Jesus da ressurreição. E se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, você está nesse processo de se tornar como o Jesus da ressurreição. E a última coisa que vai acontecer com você, ou quando você morrer, ou se Jesus vier antes que você morra, você vai ter o seu corpo transformado. E você vai ter um corpo espiritual. Porque a Bíblia diz, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Diga comigo, carne e sangue não entra no reino de Deus. Por isso que você tem que receber um corpo semelhante ao de Jesus na ressurreição. E aí então você vai estar terminado. Agora, presta atenção nisso, que isso é muito importante, o que eu vou dizer agora. Quando Deus criou Adão no paraíso, Ele criou ele perfeito, uma perfeita pessoa. O Adão tinha um corpo como eu e você. O Adão tinha uma alma como eu e você. E o que é a alma? A alma são as nossas emoções, são as nossas decisões, são os nossos sentimentos. A alma é o nosso eu. Ok?
A alma é o nosso eu. E agora presta atenção nisso. O nosso eu foi criado por Deus. Então, por favor, nunca diga essa palavra. Ai, eu tenho que matar o meu eu. Se você matar o teu eu, você morre como pessoa. E Deus criou a tua alma, o teu eu, e o teu eu é bom. Ok? Agora, o que nós temos que matar é o egoísmo do ego. Não é o ego. Nós temos que matar o ismo do ego. Ok? Agora, presta atenção. Quando Deus colocou Adão no paraíso, ele era perfeito, mas não completo. Diga comigo, perfeito, mas não completo. Aí você diz, mas pastor, que loucura dessa, como é que alguém pode ser perfeito e não ser completo? Simples. Simples. Vocês viram as crianças aqui? Elas são perfeitas. Mas adivinha o tamanho delas quando elas crescerem? Elas são perfeitas, mas ainda não estão completas. Você que nasceu de novo, recebeu Jesus, segundo a Bíblia, você é perfeita. Você é perfeito, mas ainda não está completo. Por isso que Deus está trabalhando com você até o fim. Ok? Então o Adão era perfeito, mas não era completo. O que é que faltava para o Adão no paraíso antes do pecado? Ele não era completo, então o que faltava? Eu digo, lá no paraíso tinha duas árvores. Uma árvore se chamava árvore da vida e outra árvore se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. O que faltava para o Adão era comer da árvore da vida. Quando Adão comesse da árvore da vida, ele ganharia uma coisa que ele ainda não tinha e por isso não estava completo. O que é que ele ganharia? Vida. Vida de Deus. Ele tinha vida psicológica, ele tinha vida espiritual, ele tinha vida do corpo, biológica, mas ele não tinha vida zoe, que a Bíblia diz que é a vida de Deus. Há 4 palavras no grego, na linguagem da Bíblia, quando foi escrita, para dizer vida. A psique, o zoe, que é a vida de Deus, e não há outro tipo que se compare, e há o bios, e aí há a vida espiritual, que é o nosso espírito. Então faltava no espírito do homem a vida de Deus. E você sabe o que acontece quando a vida de Deus entra em alguém? Sabe o que aconteceu com você quando você recebeu a vida de Deus? Eu quero ler o texto, porque quando eu li esse texto a primeira vez, eu honestamente não sabia muito bem a Bíblia como eu sei hoje. Eu me assustei, porque eu achei que era demais. Mas se está escrito na Bíblia, não é demais e é de Deus. Amém? Então, 1 Pedro, 2 Pedro 1:4, ok? Pode demorar um pouquinho, mas ela vem. Ok? 2 Pedro 1:4, está escrito aí na nossa tela. Vamos ler todos juntos? Pelas quais Ele, é Jesus, nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis, e aí está a chave. Era isso que o Adão tinha que receber no paraíso. Para que por elas vos torneis o quê? Participantes da natureza divina. Diga comigo agora bem alto. Participantes da natureza divina. O Adão no paraíso, antes do pecado, era perfeito, mas não era completo. Porque o perfeito e o completo é o Jesus da ressurreição. O perfeito e o completo é quando eu e você recebemos no nosso espírito a natureza divina. Mas lá tinha a árvore da vida, que era vida, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse, dessa árvore não comerás para que não morra. Então tinha vida e morte. Lá no paraíso tinha vida e morte. E tinha o Adão, que tinha corpo, que tinha alma e tinha espírito. Agora presta atenção nisso. Deus não fez o homem para que o espírito do homem
fique por si mesmo. Alguma coisa vai dominar o espírito do homem. Ele não é para andar por ele mesmo. Então, o plano de Deus é que a vida de Deus domine o espírito humano. E quando a vida de Deus começa a dominar o espírito humano, sabe o que acontece? Acontece aquele texto que nós daqui a pouco vamos ler. Nós começamos a ter aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O Espírito Santo, dentro do nosso espírito, começa a produzir o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Isso tudo o Espírito Santo produz dentro do espírito do ser humano. Era isso que Deus queria que entrasse no Adão no paraíso, na vida. Porque isso tudo é coisa da vida de Jesus em nós. Mas sabe o que ele fez? Ele comeu da morte. E quando ele comeu da morte, sabe o que essa morte era, em outras palavras? A vida era a natureza de Deus nele. Mas a morte, sabe o que era? Era a natureza do diabo. Você conhece a Bíblia. Todos vocês conhecem a Bíblia. Lá disse que veio a serpente e... Quando Adão comeu da morte, ele comeu da vida sem Deus, da vida da desobediência, da rebelião. Entrou no Adão e na Eva uma coisa chamada natureza da morte. O que Deus queria era a natureza da vida, mas eles eram livres, porque eles eram pessoas. E a única coisa que faz de alguém uma pessoa é a liberdade de escolha. Se eu conseguisse tirar a tua liberdade de escolha hoje, você deixa de ser pessoa. E Deus queria pessoa. Então ele deu a liberdade de escolha. E eles escolheram comer a morte. E aí eles receberam essa natureza. Ok? Então, duas naturezas. Natureza de Deus, que é a vida, natureza de Satanás, que é a morte. A natureza de Satanás, aí no texto que nós estamos com ele aberto, diz que produz o fruto da carne. E o fruto da carne é um negócio terrível. Terrível, o fruto da carne. Vocês estão aí no Gálatas, capítulo 6. Vamos lá de Gálatas 6. Desculpe, 5. Gálatas 5, versículo 17 em diante. Começa no 19, vamos ver do 17 em diante. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o vosso querer. Então veja bem, carne e espírito, nesse sentido aí, carne é a natureza pecaminosa. Pessoal, olha aqui para mim. Estou tendo vocês aí? Há 3 palavras na Bíblia para carne. A primeira palavra grega é sarque, que é esta carne. Esta carne. A segunda palavra na Bíblia para carne é psique, que é a alma. Muitas vezes a Bíblia chama a nossa carne da nossa alma. E a terceira palavra na Bíblia é o homem velho, ou o homem natural. Está escrito isso onde? Romanos capítulo 6, can you do that? Fast. Romanos capítulo 6, versículo 5 em diante. Veja aí, ó. 5 em diante. Diz assim, ó. Porque fomos, vamos ler todos juntos? Porque fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Ok, vamos lá. Próximo. Sabendo isto, vamos lá. Gente, de novo. Vamos lá, diga comigo junto. Sabendo isto. Ora, se diz sabendo isso, presta atenção. Ok? É importante. Sabendo isto. Isso o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado. Gente, a natureza que o homem recebeu do diabo não pode ser ensinada, não pode ser amenizada, não pode ser acomodada. A única coisa que Deus tem para essa natureza é morte. Ela tem que morrer.
E o jeito disso acontecer é a gente ser colocado com Cristo. E quando Cristo morreu, pela fé, eu morro com Ele. O meu velho homem é destruído. A natureza de Satanás é destruída. E sabe o quê? Eu recebo a natureza de Filho de Deus na ressurreição. Eu nasço de novo. Nascer de novo. É a velha natureza morrer e receber uma nova natureza. A natureza de Filho de Deus. Então agora eu vou terminar isso e nós vamos para o que interessa. O homem espiritual. Não é possível. Olhem para mim. Olhem para mim. Diga comigo. Não é possível. Sermos, ao mesmo tempo, filhos de Deus e filhos do diabo. Se é um, não é outro. Se é um, não é outro. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, que quando você está casado, lá tem a analogia do casamento no Romanos 7. Eu dei aula na universidade muitos anos do livro de Romanos. Cheguei a decorar o livro de Romanos. Veja bem, no Romanos 7 diz assim, a analogia do casamento, que quando alguém está casado, ele não pode casar com outro alguém antes que morra a pessoa com quem ele está casado. E isso não está falando de casamento, está falando do nosso casamento com a velha natureza. Está falando do casamento de Adão com a morte. Está falando do meu casamento com a morte. Então, para que eu possa casar de novo, isto é, casar com Jesus, eu tenho que divorciar do diabo. Para que eu possa pertencer a Jesus, eu tenho, a velha natureza tem que morrer. Porque eu não posso ao mesmo tempo ser filho de Deus e filho do diabo. Agora vem uma coisa que muito pouca gente entende. E hoje Deus está te ensinando. Porque um dia Deus me ensinou. Presta atenção nisso. Aí você pergunta, pastor, então quando a velha natureza do Adão morre e nós recebemos a natureza de Deus, a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo, as velhas coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, pastor, me responda agora, e como é então que a gente peca? Porque eu peco e você peca. É simples a resposta, mas eu nunca tinha pensado nisso, até que um dia Deus me deu clareza na mente. O Adão no paraíso não tinha velha natureza antes do pecado, não tinha natureza do diabo. Como é que foi que ele pecou? Pela alma dele. É a decisão que ele fez. Ele não nasceu com o pecado, com velha natureza. Ele não tinha velha natureza. E ele fez uma decisão. A mesma coisa acontece com você e comigo. Nós temos uma nova natureza, mas ainda temos uma alma. E na nossa alma estão as decisões, as emoções, os nossos sentimentos, está a nossa mente, que funciona. Agora presta atenção nisso. E a guerra que está escrito aí, que um se põe contra o outro, que está escrito aí que vocês estão lendo, sabe qual é a guerra? Qual é essa guerra? É que do tempo em que eu tinha a natureza do diabo em mim, a natureza do diabo treinou a minha alma. Treinou a minha alma. E eu fiquei agora com comportamento treinado. Tudo que eu fazia era isso. Eu fiquei agora com comportamento treinado. Agora eu nasço de novo. Eu recebo o Espírito Santo. Mas como é que está a alma? Treinada pela velha natureza. E agora o que tem que acontecer? A vida do Espírito que está no meu espírito tem que de novo treinar a minha alma. Sabe como é que esse processo se chama? Santificação. Esse é o processo que a Bíblia conhece, fala para nós como sendo santificação. Um processo velho. Você sair da velha natureza para a nova natureza se chama regeneração. É fazer de novo. Regeneração, Jesus explicou na Bíblia, ressuscitando o Lázaro. Lázaro estava podre. Podrido. Estava podre. 4 dias, sol do Oriente Médio já estava hedendo. Lázaro
irmãs disseram, não saques a pedra. As irmãs do lado disseram, por favor, não tira a pedra. A gente não quer essa lembrança do nosso irmão. Nós queremos lembrar nosso irmão joia. Jesus disse, eu não disse para você que você crê verá a glória de Deus? Sabe como é que o Lázaro nasceu de novo? Fisicamente, e aquilo é para mostrar para nós como é que eu e você nascemos de novo. A palavra de Jesus saiu da boca dele, pelo Espírito Santo. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. A palavra saiu da boca de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, entrou no Lázaro, e você já viu morto responder? Já tentou falar com morto? Já tentou falar com uma árvore? Jesus falava com morto e com árvore. Jesus disse para a figueira, seque, e ela secou até a raiz. Jesus disse para o Lázaro morto, vem para fora. Agora, sabe o que necessitou para ele vir para fora? A palavra de Deus, pelo Espírito Santo, entrou no espírito do Lázaro, deu vida no espírito dele, deu vida na alma dele e deu vida no corpo dele. E lá veio o Lázaro com uma múmia todo enrolado. E aí Jesus disse, isso é símbolo do novo nascimento. E aí Jesus disse uma outra coisa. Jesus disse, desata. Porque você não pode viver a sua vida como uma múmia. Desata. Sabe o que é o desatar? Santificação. Por causa da morte, estava todo enrolado. Saca todo, tira tudo. Desata, deixa ele se mover. Desata. Desata. Então, eu quero filmar algumas coisas para você aqui. E eu sei que se você de fato não nasceu de novo, você pode pegar isso errado. Mas eu não sou juiz. Eu só tenho que dizer a palavra. Ok? Não estou aqui para julgar. Não estou para rusgar. Mari, presta atenção. Presta atenção. A grande verdade da Bíblia é que você nasceu de novo. Você é nova criatura, todas as coisas velhas passaram. Se você for estudar isso na Bíblia, não há mais condenação. Agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, 3. Aquilo que era condenação do pecado sobre você, já não está mais. Você se tornou filho de Deus. Se tornou filho de Deus. Agora, tudo o que precisa fazer é desenvolver, desarrollar aquilo que você é. Isso é o processo de santificação. Se você nasceu de novo, você é pessoa espiritual. Agora eu quero fazer um desafio aqui. Mas, veja bem, eu entendo da pessoa humana. A pessoa humana, nós, os seres humanos, nós temos vergonha, temos vergonha. Ai, não vou exponer mim mesmo. Ai, não vou me expor. Não, em nome de Jesus, isso é do diabo, está amarrado. Porque nós todos estamos expostos para Deus. Quem aqui pensa que pode esconder alguma coisa de Deus? Ora, se você não pode esconder alguma coisa de Deus, quem sou eu para você esconder? Então você pode se expor. Se você, Deus quer que todos nós nasçamos de novo. Mas o novo nascimento é um ato, não é um processo. E vocês querem saber qual é a pior coisa para mim como pastor? Posso abrir meu coração com vocês hoje? Posso? A pior coisa para mim como pastor são as pessoas que vêm na igreja sendo bênção, muito relacionais, muito dados, mas sabe, nunca nascem de novo. São joinha, belos filhos do diabo. São assim, bem joia, nunca nascem de novo. E aí sabe qual é o meu problema? Eu ter que ser pastor de capeta, de filhos do diabo.
Está pensando que é dura essa palavra? Não é dura, é verdadeira. Porque se não nasceu de novo. E aí, sabe qual é a triste parte do ministério pastoral? Está aqui o pastor Paulo, o pastor Cláudio, o pastor Boni, o pastor Cristo. Sabe qual é a triste parte? É que os filhos do diabo tomam a maior parte do tempo do pobre do pastor. Porque são eles que dão mais problema. São os rebeldes, são aqueles que não obedecem, são aqueles que não têm compromisso, são aqueles que não têm respeito, são aqueles que não estão nem aí, você pode fazer tudo para ele, e no fim ainda não está bom. Eu conheço isso de cadeira. A gente que eu faço tudo por eles, e no fim sai da igreja falando mal de mim. Sabe por quê? Porque a carne, a alma, a natureza pecaminosa não tem conserto. Ela tem que morrer. Só tem uma coisa para o velho homem: tem que morrer. Não se consegue disciplinar, não consegue ensinar. Tem que morrer. Entenderam? É por isso. Então eu quero que você pense agora. E eu vou fazer um desafio sério. Isso é de Deus. Eu vou fazer um desafio sério, porque você está em perigo de vida e morte. Aliás, se você não nasceu de novo, você já está morto. Pastor, por favor, o senhor está sendo duro. Não, estou sendo menos duro do que o apóstolo São Paulo. Escuta isso. Escuta o São Paulo falando. Escuta. Efésios capítulo 2. Please, Jimmy. Efésios capítulo 2. Estamos aí? 1. Ele, quem é ele? Jesus. Ele vos vivificou. O que é isso? O que é isso, vivificar? Dar vida. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora veja, a Bíblia tem duas palavras. Tem pecados, que é o que a natureza pecaminosa produz, e tem pecado, que é a natureza pecaminosa. É a fábrica que produz os pecados. Ok? Um pouco atrás de mim, por favor, de outra vez, porque expliquei algo aqui. Ele, vamos ler todos juntos? Ele vos vivificou, estando vós nos vossos delitos e pecados. Vai lá, 2. Nos quais andastes outrora. Ok. Veja a situação. Segundo, vamos lá? Segundo o curso desse mundo. Gente, se você não nasceu de novo, você anda segundo o curso, a rota, a estrada desse mundo. Qual é a segunda coisa? Anda como? Segundo o príncipe da potestade do ar. Sabe quem é esse cara? Satanás. É o demônio. Sabe quem dirige quem não nasceu de novo? Satanás. O pastor, excuse me, Espírito Santo escreveu isso pela boca do Paulo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Qual é a terceira coisa? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Dentro de quem não nasceu de novo tem um Espírito. É um Espírito maligno. Dentro de quem nasceu de novo tem um Espírito. É o Espírito Santo. E esse Espírito maligno opera aonde? Nos filhos da desobediência. Quem é a pessoa que não nasceu de novo? É um filho da desobediência. É algo que anda segundo o príncipe, segundo o diabo. Anda segundo esse mundo. Vai para frente de mim. Veja agora. Entre os quais todos nós andávamos outrora. Todo mundo andava. Mas tem andava. Qual é o tempo? Presente, passado ou futuro? Passado. Andava. Não está mais. Nasceu de novo. Andávamos de que maneira? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora veja Paulo dizendo, o Espírito Santo, e éramos por natureza
filhos da ira. Sabe quem é a ira? O diabo. Éramos por natureza, vamos substituir a palavra para ficar mais clara, e éramos por natureza filhos do diabo. Diga a palavra, está com medo? Se não é mais. Ya no lo es más, diz a palavra. Vamos lá. E éramos por natureza filhos do diabo, como também os demais. Se você não nasceu de novo, não recebeu Jesus para morar no teu espírito, desculpe, você é filho do diabo. Mas Jesus te amou, porque você foi criado com um propósito. Você foi criado para ter a vida de Deus dentro de você, para ser participante da natureza de Deus. Você foi criado para isso. Você foi feito para isso. Você foi feito para expressar o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, tudo aquilo e não isso. Então agora olha só. Agora vamos mover um pouco para frente. Aí eu nasci de novo, mas eu tenho um problema. Qual é o meu problema? La carne. A carne. O que é a carne? Minha alma. Diga, a carne é minha alma. Para quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo, a carne pode ser natureza pecaminosa. Ok? Mas nós nascemos de novo. A nossa alma é a carne. Ela foi treinada por tudo isso aí. E agora ela tem que mudar. Então o espírito está lá. E agora a carne começa a lutar contra o espírito. Sabe por quê? Porque não tem como ter dois senhores. Ou o espírito governa, ou a carne, a alma, eu governo. O meu ismo governa. Então Deus não criou a gente para só ter um espírito e o espírito ficar vazio. Deus criou a gente para ter a natureza de Deus, o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Agora presta atenção. Jesus explicou isso de outra maneira. Jesus expulsou o demônio e aí Jesus disse assim: quando o demônio é expulso, e ele está no espírito da pessoa, quando ele é expulso, e você não põe nada na casa, ele vai, sai por aí, encontra mais 7 piores que ele e de volta. Uau! Presta atenção, não está falando de gente que nasceu de novo. Gente que nasceu de novo não pode ter o demônio habitando no seu espírito, porque o seu espírito, quem habita? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Deus habita. Então, presta atenção, mas o demônio não pode vir, mas ele fica perto, perturbando. Ele fica, a Bíblia diz, atirando dardos encendidos, dardos inflamados. E sabe, a maior parte é a nossa mente. A nossa mente é uma das portas de entrada para o nosso coração. Então, o diabo, se você for alguém como eu, e Deus tratou muito já comigo, não terminou, senão eu já tinha sido arrebatado. Eu não estava mais aqui. Tenho uma péssima notícia para mim mesmo. Se eu tivesse sido terminado, eu já estava com Jesus. Ele já tinha feito como Enoque na Bíblia. Já tinha me arrebatado. Sabe aquele Enoque do Velho Testamento? Andava tanto com Deus que não tinha mais lugar para ele. Deus arrebatou. Mas eu ainda não. Então, sabe? Uma das coisas que o diabo me treinou. Eu andava armado até os dentes. Eu era terrível, perigoso, instinto assassino. E aí eu me converti. E aí a minha mente tinha sido treinada pela natureza diabólica. E agora, sabe o que? Tinha que mudar a minha mente. Então, muitas vezes, quando eu nasci de novo, eu estava lá, era nova criatura, mas alguém entrava assim, não fui com a cara. Isso é da natureza pecaminosa.
Mas como eu não tenho mais ela ficou agarrada onde? Na minha alma. Não a natureza. Essa coisa de não gostei ficou agarrada na minha alma. Minha alma foi treinada. Não é assim às vezes? Ai, pastor, eu acho que eu não vou frequentar essa igreja porque lá tem... Meu espírito não bateu com aquele. Estou com coisa errada com o espírito. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Essa palavra está clara para vocês? Então, o homem espiritual é aquele que está deixando Deus trabalhar com a sua alma, para que a sua alma seja controlada pelo Espírito Santo. Agora sim, vamos aí, você recebeu um boletim. E nós temos grupos nos lares aqui, nós temos o GED, que se chama Grupo de Evangelização e Discipulado. Estamos treinando. E o boletim é o nosso modelo de meditação no GED. Vai para o 2. A vida no Espírito. Vamos ver a vida na carne. Eu vou passar rápido aqui. Por favor, Jimmy, vai para Gálatas 5. Eu vou passar rápido essa parte, porque já mais ou menos expliquei. Mas aí no boletim tem umas coisas boas para você ouvir e para você ler, ok? Vai lá. Primeira coisa, letra A. A vida na carne é a alma assumindo o controle da vida. Está cheio de cristão almático. Quem controla a vida dele é a alma. Sabe como é que um cristão almático fala? A gente logo conhece. Não me gusta. Não vou, não quero. Porque se ele for um cristão espiritual, ele vai perguntar, Jesus gosta? Se Jesus estivesse aqui, ele iria, e ele está aqui. Jesus quer? Mas o cristão que anda pela alma, ele diz, eu não quero, eu não gosto. Eu. E aí, esse se chama o ismo que tem que morrer. O ismo é tudo aquilo que veio e se agarrou em sua alma, tem que morrer. Então, veja só, versículo 1. Na nossa carne, a carne é um jugo de escravidão. Capítulo 5, versículo 1. Please, Jimmy. Gálatas 5, 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Irmãos, você nasceu de novo. Mas quantos crentes que eu conheço que nasceram de novo e são escravos do cigarro? Quantos crentes eu conheço? Eu sou pastor. Eu sei a intimidade de muita gente, não vou expor ninguém aqui, mas eu sei. Quantos crentes eu conheço que nasceram de novo, mas são escravos da pornografia? Aí você disse, pastor, estou vendo, não fumo, não vejo pornografia, e que tal tu boca? As palavras que disse. Que tal as palavras que você diz? Que tal a tua boca? A Bíblia diz assim, pode sair da boca bênção e maldição da mesma fonte? Leia Tiago, capítulo 1 e 2. Então você diz, e agora? Agora a coisa pegou, porque eu duvido que não tenha ninguém aqui com problema na boca. Se não tem, um santo. Está terminado, vai ser arrebatado. Irmão, bye bye, não vou ver você mais, vai ser arrebatado. Porque é a Bíblia que diz que a língua é pequenininha, mas ela põe fogo na floresta inteira. Está lá em Tiago. James. A Bíblia diz que é como um pequeno leme do navio. Já viram um lemezinho do navio tão pequenininho, dirige aquele monstro daquele navio? É a língua. Na língua está poder de vida e de morte. Sabia? Matar não é só dar um tiro em alguém, ficar faca em alguém e a vida física se acabar. Sabe quando é que a gente mata alguém? Sabe quando que a gente mata alguém? Quando a gente fala mal de alguém. Todas as vezes que a gente fala mal de alguém, a gente mata. Está matando. Então, nossa boca. Esse é um problema. Vamos para frente. E aí já estamos indo bem, né?
Segundo, versículo 4. É 2 e 4, né? Separados estais de Cristo. Gente, presta atenção. Como é que alguém que tem Jesus vivendo nele pode viver separado de Cristo? Eu conto para vocês como. Olha aqui todo mundo. Como é que alguém, está escrito aí na tela, olhem para a tela. Como é que alguém que nasceu de novo tem Jesus, o Espírito Santo está lá dentro dele, e como é possível viver separado de Cristo? É assim, sabe como? A gente não faz isso dessa maneira, mas é exatamente isso que faz. A gente diz: Jesus, o Senhor está em mim, fica aí na sala, que o resto da casa eu mando. Eu te dou a minha sala, cuida da sala. Aí você manda no resto. E aí você fez o que com você mesmo? Você tem Jesus, mas você separou ele de você. Jesus fica na sala, que eu vou para o meu quarto, porque eu tenho muitas decisões a tomar. Cada vez que a gente toma decisão, sem perguntar se Jesus tomaria, é isso que a gente fez. Deixou de lado. É possível, pastor, um cristão fazer isso? Presente. Aqui um que faz. E se alguém não faz aí, atira a primeira pedra no meio aqui. Porque todo mundo faz isso. Todos nós fazemos. Ok? Isso é carne. Vamos para frente no boletim. Desliga de Cristo, cai na graça. Veja o versículo, digamos o 4, veja o 3. Fica obrigado a cumprir por si mesmo a lei. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar já era batizado. Ai, já sou batizado. Pero agora eu quero me tornar um judeu. Foi a circuncidar-me. Veja o que diz aí. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, por ele mesmo. Quando nós deixamos de andar no Espírito, nós ficamos obrigados, responsáveis por guardar toda a lei. Sabe qual que é toda a lei? Os 10 mandamentos, que se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E sabe quando eu e você podemos guardar isso? Nunca! É só o Espírito Santo na gente para fazer isso. Amém? Vamos para frente? Última coisa aí. A vida da carne produz as obras da carne. Já lemos. Então vamos passar esse. Coloca em risco a entrada no reino de Deus. Versículo 21, a segunda parte. 21, Jimmy. Aí está. Inveja, bebedice, orgia, semelhantes a estas, quanto às quais vos previno, como já preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gente, olha aqui para mim agora, presta atenção. Pastor, então a gente está dizendo que vamos perder a salvação? Não está falando de salvação, não está falando de salvação, está falando reino de Deus. Fala comigo. Reino de Deus. Não, de novo, todo mundo. Reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus. Sabe, quando você nasceu de novo, você entrou no reino de Deus. Você veio no reino de Deus. João 3, versículo 6. Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Você nasceu de novo, entrou no reino de Deus. E sabe o que você faz? Você dá um passo para fora do reino de Deus, que é o governo de Deus. Não é salvação, é o governo de Deus. E aí, sabe o que governa você? O dinheiro. Aí, pastor, meu telefone tocou. Oi, irmã, como está? Oi, irmãzinha, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Quer me dizer uma coisa? Não vai vir na igreja hoje pela manhã? Sim. O que foi que aconteceu, irmã? Está doente? Pegou uma casa de primeira. Aí trabalhar no domingo. Não entra no reino. Porque todas as outras coisas têm prioridade. E
E o reino não tem prioridade. Então a pessoa está fora do reino, está fora do governo. E daí chega assim, pastor, semana que vem, na outra semana, na mesma semana, oi, irmãzinha, tudo bem? Ah, não vai bem? Mas que foi que aconteceu? Ah, perdeu 3 casas. Adivinha por que perdeu 3 casas? Seu trabalho se tornou seu Deus. Aí o Deus que não é o Deus verdadeiro é mau, é muito mau. Ele não dá, ele tira. É assim que funciona. Não entra no reino, no governo, no mover de Deus, na graça de Deus. Porque anda pela alma. Anda pela alma. Vida no Espírito. Vida no Espírito, número 2. Vida no Espírito é a vida controlada, é o Espírito controlando a nossa alma. Gente, presta atenção. Quando você nasceu de novo, aquela natureza pecaminosa que estava no teu espírito se foi. Veio uma nova natureza. Essa nova natureza, que é a vida de Deus, tem que controlar a tua alma. E uma vez controlada a tua alma controla o teu corpo. Se o Espírito controlar a tua alma, a tua boca não vai dizer coisas que aquilo que está no Espírito não aceita. Ok? Então, o que acontece? Mas aí a alma tenta assumir o controle. Ela não quer. Esse é o problema. A vida no Espírito é vida pela fé que atua pelo amor. Versículo 6 de mim. Vida pela fé que atua pelo amor. Irmãos, se você diz que está vivendo no Espírito, mas não ama, excuse me, vai mentir em outro lugar. Se eu digo que estou vivendo pela fé, mas não amo, você pode dizer, pastor, deixa de ser hipócrita. Pode dizer. Porque é isso que é. Capítulo 6, Jimmy, estamos aí no versículo 5, 6. É o 5, desculpa, Jimmy. Sorry, Jimmy. 5, versículo 6. Veja o que diz aí. É um capítulo para trás, Jimmy, só. Diz aí que a vida no Espírito é a vida pela fé que atua pelo amor. Irmãos, eu estava fazendo isso aqui em oração, orando. E quando eu cheguei nesse texto, eu disse, uau! Fala para mim de verdade, quantos de vocês que já sabiam que a fé só atua pelo amor? Eu nunca tinha pensado. A fé atua pelo amor. Então quando se diz, eu estou com fé que tal coisa vai acontecer, se faltar amor, se esquece. Porque a fé atua pelo amor. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma. Leia comigo o resto, alto, todo mundo. Mas sim a fé que opera pelo amor. A fé tem uma estrada que ela caminha. E sabe qual é o problema? Pastor, ora por mim, não estou com muita fé. Abra a estrada. Qual é a estrada? O amor. Desentulha a estrada. Tira tudo que tem lá na estrada. O amor começa amando a Deus sobre todas as coisas. Para de amar o dinheiro. Porque a tua vida, Deus é o provedor. Ele vai... Eu posso dizer aqui uma coisinha? Estamos ao vivo na internet, muita gente. Nós temos centenas de pessoas na internet com a gente. Para vocês que não sabem. Presta atenção, quero dizer uma coisa para você. Ali atrás está a Nice. Na nossa família, eu fui o único da família, e a Nice, que decidimos não fazer nada. Quando eu conhecia Jesus, eu estava num poço de perdição terrível. Eu decidi viver pela fé, ser pastor, comecei sendo evangelista, resolvi fazer isso. Agora, presta atenção. Aí nós deixamos todas as nossas coisas de lado. Nós temos lá uma terra, que temos gado, que temos ovelhas, não tocamos naquilo. Nós temos outras coisas. E sabe de uma coisa? Todo o resto da minha família, todo o resto da família da Nice,
estão lá, trabalhando duro. E Deus estava me mostrando essa semana uma coisa interessante. Eu tenho um cunhado que é uma bênção, Mosiel, meu filho na fé, é pastor, homem de Deus, está trabalhando, ele não conseguiu ser só pastor, tinha que ser alguma coisa junto, ele nunca fez a decisão como eu fiz. Sabe o que aconteceu com ele? Quanto mais trabalha, mais dívida. Eu sou o único que não fez nada e temos todas as nossas coisas inteiras. E agora que estamos maduros, vamos poder fazer. Aliás, o Senhor começou a liberar. Somos os únicos que realmente prosperamos por não fazer nada. Porque Deus foi o nosso provedor. E assim a gente não fez mau negócio, não fez coisa errada quando não tinha muita opção, não saiu correndo para tentar fazer alguma coisa. Nós vamos fazer agora. É o meu plano. Nós vamos começar a usar as coisas que nós temos e vamos fazer render. Agora. Mas presta atenção. Eu estou num ponto que eu sei que nada vai estar na frente do meu Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Nós estamos vendo aí com isso já coisas para fazer e estamos orando e dizendo, Jesus, o Senhor faria isso? O Senhor não faria isso. Então, não fazemos. Muito obrigado. Vocês entenderam? Então é assim que funciona. Às vezes a pessoa pensa que ela... Gente, e se você perder a tua saúde hoje? E aí? Quem confia na força do seu braço está tão enganado. Porque essa semana passada agora eu estive visitando Charles, que é o moço da igreja. Está em coma por 8 anos praticamente. O que aconteceria com você se você ficasse em coma hoje? Ai, pastor, vira a boca para lá. Tá bom, minha boca está para lá, mas sabia que pode acontecer com você? E, como não? Você está vivo? Como seria a tua vida? Aí você ia conhecer a provisão. Eu estive conversando com o pai do Charles, o Frank, e ele me disse que está sendo tão interessantes esses 8 anos, porque ele correu, ele é pintor, uma companhia de pintura, quando o Charles caiu, caiu de coma, ele teve que abandonar tudo, vender a companhia, ficou sem dinheiro. Ele disse que nunca faltou nada e é a primeira vez que ele tem carro bom. E não trabalhou mais. Não fez mais nenhum serviço de pintura, porque tem que estar 24/7 do lado do filho. Não adianta. Salmo 127 diz, inútil é levantar da manhã, comer o pão que penosamente ganhastes, os seus amados ele dá enquanto dormem. Se você acredita nisso, você é um bem-aventurado. Porque Deus vai fazer. E não estou falando de preguiçoso, porque a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. A Bíblia diz para o preguiçoso, que não trabalha e não come. Estou falando para quem confia no Senhor. Preguiçoso, que não trabalha, não come. É a ordem da Bíblia. Vamos para frente e vamos terminar. Ok? É o Espírito Santo que atua pelo amor, a fé que vem. Vida no Espírito é vida que obedece à verdade. Versículo 7. Ok? Verse 7. Obedece à verdade. Corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Eu quero fazer essa pergunta para você. Você está andando na verdade? Veja lá a pergunta. Quem é que está te impedindo de obedecer à verdade? De obedecer à verdade. De fazer as coisas que tem que ser feitas primeiro. O que está te impedindo? Vamos para frente. Vida no Espírito não usa da liberdade para dar ocasião à carne. Versículo 13. Irmão, essa é a minha liberdade, a minha liberdade. Eu não quero... Não usa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, vamos lá, servivos uns a outros. Amém. Já pensou um servindo ao outro? Não dá liberdade para a carne. Ok? Vida no Espírito é uma vida em que somos servos uns dos outros. Ei, servir uns dos outros.
Somos servos. E vamos para o último ponto e terminamos. Resultados de uma vida no Espírito. E aí, irmãos, sabe de uma coisa? Nós queremos os resultados, mas nós não queremos o processo que produz os resultados. Você não pode ter os resultados se não tiver o processo. Eu quero ir daqui até naquela cadeira. Porque lá naquela cadeira eu estou com sede e tenho uma garrafa de água. Se eu não fizer o processo de ir até lá, não tenho resultado. Vou ficar com sede. Nós queremos. Agora veja bem, então isso aqui são resultados. Vamos conosco? Aqui, versículo 16 e 17, Jimmy. Vida no Espírito não satisfaz jamais os desejos da carne. Digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e ele se opõe no outro para que você não faça o que você quer. Levanta sua mão direita assim. Diga assim, Deus me pegou de jeito, porque Ele não deixa eu fazer o que eu quero. Não é isso que está escrito aí? É isso que está escrito. A vida no Espírito. Mas agora eu tenho uma notícia para você. Não fazendo o que você quer, você faz o que Deus quer. E já pensou você fazendo o que Deus quer? Pode deixar, irmã. Deixa ele aqui. Isso é profético. Pode deixar ele aqui. Isso é profético, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu digo que você vai ser pregador, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu filho André tinha 2 anos. Ele ficava na missa cuidando dele. Ele olhava assim, ele escapava da missa, subia e ficava no púlpito. Sabe quem ele é hoje? Pastor. É bom que as crianças comecem a amar. Vai descobrindo, irmãozinho. Só não caia, ok? Vai descobrindo, vai descobrindo. É isso. Deixa ele aí. Amém? Vamos lá para frente. Veja o que está escrito aí no versículo 18. No Espírito, a vida no Espírito nos tira debaixo da obrigação da lei. Qual é debaixo da obrigação da lei? De você ter que fazer alguma coisa. É Deus que opera em você. É Deus que faz em você. É Deus que te abençoa. Amém? Enquanto você olha para Ele, pensa numa coisa. Você tem que se tornar como Ele, como criança. Se você quiser entrar no reino, tem que se tornar como Ele, como criança. Você tem que explorar as suas coisas, andar para cá, olhar tudo, conhecer, aprender. Você está vendo como é profético? É assim que funciona. É assim que funciona. Segunda coisa, terminando, amados. A vida no Espírito produz o fruto do Espírito. Ok? Vai lá. Fruto do Espírito, 22 e 23. Vamos lá, gente. Rápido. Jimmy. Vamos lá. Mas o fruto, vamos ler todo mundo junto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hey, aleluia! Aleluia! Agora terminamos assim, versículo 24. E esse é o fim. Aliás, o fim é a conclusão, né? O 25. Vamos ver todos juntos? Vamos lá. E os que são... Calma, gente. Peraí. Eu sei que esse negócio é comprometedor. Mas nós temos que ler. Vamos a ser um compromisso. Vamos lá. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões. O que quer dizer paixões? Os desejos. Repita comigo. Eu sou de Cristo Jesus. E eu estou no processo de crucificar a carne. A minha alma, eu mando ela pegar a cruz e seguir Jesus. Aleluia. E aí a gente termina, fica em pé para a gente terminar. Fique em pé. Põe o versículo 25, Jimmy. E essa é a conclusão. Vamos lá, gente. Vamos lá, conclusão. Vamos lá? Todo mundo junto.
Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Escute isso. Você pode viver no Espírito, mas pode não andar no Espírito. Repita comigo. Eu posso viver no Espírito e não andar no Espírito. Então agora leia o que nós temos que fazer. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, esse sou eu. Eu vivo no Espírito. E eu ando no Espírito. E agora, Pai, eu crucifico a carne, porque eu não tenho nada a ver com aquilo que um dia Satanás tentou fazer na minha vida. Eu nasci de novo. Sou filho. Tenho a natureza. Dentro de mim não tem duas naturezas. Natureza de filho de Deus e natureza de filho do diabo. Eu nasci de novo. A minha velha natureza foi crucificada. Morreu. Mas a minha alma, Senhor, agora está sendo santificado. Fecha o seu olho. Fecha o seu olho. Eu quero pedir o seguinte: se você ainda não entregou tua vida a Jesus, hoje é o dia. Porque se você ainda não entregou tua vida a Jesus, se você entregou, você já sabe. Se você não puder dizer, pastor, eu posso te contar como eu entreguei a minha vida a Jesus, e você contar a história do dia que você entregou, aí você entregou. Se não, se você não puder dizer, você não entregou. E a péssima notícia: desculpe, não estou te julgando, nem te acusando, mas é filho do diabo segundo a Bíblia. Mas Deus quer tirar você das trevas para a luz. Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você seja nova criatura. Então eu quero dizer o seguinte: se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje e dizer não mais para as trevas, vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Isso não é vergonha, é uma sabedoria. Se você vier para frente, você é um abençoadinho, uma abençoadinha. Amém, aleluia. É assim que se faz, é isso aí. Amém, em nome de Jesus, vocês são vitoriosos. Aleluia. Oh, aleluia. Se você quer vir, venha. Em nome de Jesus, essa é a hora.